Ana Clara, oncologista clínica, que também está na sala também conosco. E eu acho que a gente já podia começar. Clarinha, você quer alguma palavra? Clarinha, o Felipe pode começar? Não, perfeito, doutor Maurício. Boa noite a todos. Opa, só agradecer a presença do doutor Felipe e acho que podemos começar, sim. Obrigadão, Clarinha. Filipão, todo seu, Perfeito. muito obrigado antecipadamente. Muitíssimo obrigado, Felipe, a sua presença conosco. Isso é motivo de muita honra para a gente, viu, É Felipe? A um gente prazer e um privilégio para mim estar por aqui. Então, assim, agradecer as gentis palavras do Maurício aí, obrigado pelo convite também, Ana. Vocês estão vendo a tela, né? Primeira coisa. Sim, Para quem não Perfeito. estava antes, sempre que a gente entra no Teams e tenta entrar pelo Mac, dá um probleminha para a projeção. Eu tive que jogar para o computador aqui do escritório, mas deu tranquilo. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje, aí, nos próximos 15 minutos, mais ou menos, sobre uma situação bastante corriqueira no nosso consultório, né? E no ambulatório do SUS, às vezes. Frente a uma paciente com uma doença luminal que se apresenta com uma axila positiva, se o nosso cenário vai ser o mesmo que na doença triplo negativa e HER2 e começar com neoadjuvância, ou se tem um espaço para cirurgia fronto nessas pacientes. Esses são meus conflitos de interesse, nenhum para essa apresentação aqui de hoje. E eu quero primeiro deixar uma coisa bem clara. Quando a gente fala de axila positiva, nós não estamos falando de doença localmente avançada, tá, pessoal? Doença localmente avançada é indicação de quimioterapia neoadjuvante independente da biologia tumoral. Então, se vocês tiverem uma axila fusionada, linfonodo supraclavicular, esqueçam, é quimioterapia neoadjuvante mesmo que seja um luminal. E também só para recordar, indicação clássica de quimionel, HER2 e triplo negativo, qualquer lesão acima de 2 centímetros ou qualquer linfonodo positivo. Isso é muito importante. Inclusive, na época da publicação do Catering, a doutora Martine Picard, lá da Bélgica, fez esse título bastante provocativo, que não é mais uma opção tu fazer cirurgia ou quimionel em HER2 e triplo negativo, estadio 2 e 3. É uma obrigação ética por causa dos resultados dos estudos. Você sabe que quando a gente faz quimionel nesses cenários, a gente pode selecionar melhor o tratamento para as nossas pacientes, com desfecho clínico, inclusive. Então, a nossa pergunta aqui é a seguinte: doença luminal. Será que toda paciente com linfonodo positivo tem que receber quimioterapia neoadjuvante? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro: por mais treinado que nós estivermos na nossa avaliação clínica, eu, por exemplo, faço mama desde que eu fui para a Itália em 97, então vão aí quase 30 anos. Eu tenho falso negativo e falso positivo toda semana, pessoal. Então, assim, os dados da literatura, eles são bastante amplos. Então, devido a essa taxa de falso negativo e de falso positivo, então, quando eu chamo de uma axila positiva, idealmente eu deveria confirmar isso com um ultrassom. E os guidelines internacionais sugerem que se tu tiver acesso, tu faça uma punção desse linfonodo. Se o teu serviço só consegue fazer PAF, faz PAF. Se tu consegue fazer core, melhor ainda. Então a gente tem que treinar, nós temos que nos treinar, e nossos colegas que fazem axila têm que ser treinados para conseguir avaliar bem a axila através do ultrassom, que é mais fidedigno, inclusive, que ressonância. Então, o que que nós vamos chamar de axila positiva aqui hoje? Aquela axila que é clinicamente negativa, eu não palpei nada, mas a imagem mostra que tem um linfonodo bem suspeito e ele é positivo. E aquela axila onde eu palpo, acho um linfonodo suspeito e ele é confirmado pelo ultrassom ou pela biópsia, correto? Então vamos lá. Como é que eu vou manejar inicialmente essa axila? E aqui vamos deixar claro, não é intenção dessa apresentação discutir descalonamento mamário, tá? Com terapia neoadjuvante. Vamos imaginar que a discussão a seguir seja com pacientes já candidatas à cirurgia conservadora da mama, certo? Não estamos discutindo quimionel para fazer uma cirurgia conservadora. Nós estamos discutindo quimionel ou não para manejar essa axila da maneira menos agressiva possível. Então, cenário de uma doença luminal, eu tenho uma axila positiva, ela pode ser só por imagem ou clínica. Essas são as minhas opções. Então, diferente da doença triplo negativa e HER2, eu tenho tratamento neoadjuvante com hormonioterapia. Será que eu posso utilizar esse subterfúgio? Nós vamos ver na sequência.
Então vamos começar olhando o tratamento neoadjuvante. Primeira pergunta: há possibilidade de eu selecionar ou melhorar o tratamento sistêmico e alterar o desfecho da minha paciente baseado na resposta ao tratamento neoadjuvante? E a resposta vocês sabem que é não. Diferente da doença luminal e da doença HER2, na doença triplo negativo e HER2, na doença luminal eu não tenho essa possibilidade. Próxima pergunta. Opa, perdão que não está deixando aqui. Qual é a probabilidade de eu conseguir descalonar a cirurgia axilar em caso de uma axila CN1? E lembrem-se, tem essa pergunta muito importante. Eu tenho uma axila positiva, eu fiz quimionel. Será que eu posso evitar dissecção axilar num caso de uma doença residual no meu linfonodo pós-quimionel? Nós temos uma série de estudos publicados, tá? A maioria deles retrospectivos, praticamente todos, um ou dois só prospectivos, que avaliaram o impacto do não esvaziamento axilar no desfecho clínico em todos os subtipos, tá, pessoal? Não é só luminal. Triplo negativo, HER2 e luminal. Então, a paciente tinha uma axila positiva, fez quimionel, a axila negativou clinicamente, os colegas fizeram somente biópsia de linfonodo sentinela e não esvaziaram. Ok? Não esvaziaram a paciente. E notem que nós temos estudos com 53 pacientes, até estudos com 2.000 pacientes, e anos diferentes. Somente um estudo do National Cancer Database demonstrou que a linfadenectomia foi melhor do que aquelas pacientes que fizeram somente linfonodo sentinela. Todos os outros estudos demonstraram que não esvaziar essa paciente, ela vai muito bem, obrigado. Contanto que eu substitua a cirurgia por radioterapia. Ok? Só que esses estudos são todos não randomizados, não é nível 1A de evidência. Então, nós estamos aguardando os estudos randomizados que estão comparando secção axilar versus radioterapia axilar nessas pacientes com doença residual. Ok? Então, enquanto esses estudos não forem publicados, os guidelines ainda sugerem dissecção axilar num cenário de uma doença residual. Isso é básico para a gente entender o raciocínio que eu vou ter com vocês nessa aula. Então, qual é a probabilidade de eu conseguir descalonar a cirurgia? Ou seja, que um N1 se transforme em N0, YPN0. E aqui tem dados de meta-análise mostrando que essa probabilidade varia entre 13% no luminal A em pacientes mais velhas, podendo chegar a 35% no luminal B ou em pacientes mais jovens. Então, quanto maior a agressividade da minha doença, maior a minha resposta à quimioterapia neoadjuvante na axila, certo? Detalhe, esses estudos aqui foram baseados em pacientes com axila comprovadamente positiva e palpáveis os linfonodos, tá? Não entra aqui aquelas pacientes com doença somente na imagem. Isso é importante. Então, 13 a 35. E se eu fizer hormonioterapia neoadjuvante, pô, doença luminal é super responsível à terapia hormonal. Qual é que vai ser a minha probabilidade? Talvez seja melhor ainda. Infelizmente não é. Aqui eu tenho dados americanos e holandeses de registros nacionais de câncer, que mostram que a minha taxa de resposta patológica completa no N1 entre 7 a 10% com hormonioterapia neoadjuvante, normalmente inibidor de aromatase. Então, esse é o meu cenário de uma paciente com a doença clinicamente palpável, onde eu faço quimionel ou hormonionel, e eu posso obter uma resposta patológica completa que me permita, então, não esvaziar a minha paciente. Eu giro de 7 a 10% e vou a 13 a 35%. Depois nós vamos ver esses números com calma. Se eu for para a cirurgia upfront, o que pode acontecer? Aqui eu vou ter que dividir o imagem positiva do clinicamente positivo. Essa classificação IN positivo é uma classificação que a ESMO fez, que eu acho bem interessante. Então, a imagem é positiva e do lado é clinicamente positivo. A imagem sendo positiva, eu tenho alguns estudos publicados que me permitiram não esvaziar a paciente com uma baixíssima taxa de recidiva, desde que eu tenha pouca doença axilar no ultrassom.
Então, tanto a ESMO quanto o NCCN permitem que, em casos onde eu tenha uma paciente com axila negativa clinicamente, porém com linfonodos suspeitos, mesmo positivos na PAF ou na core biopsy, desde que eu não tenha muita doença linfonodal, eu posso realizar a biópsia do linfonodo sentinela e, se preencher todos os critérios, essa paciente poderia evitar um esvaziamento axilar. Ok? Mas nós temos que lembrar que existem contraindicações clássicas de todos os guidelines internacionais. Aquela paciente com 3 ou mais linfonodos suspeitos ou positivos no ultrassom, eles não recomendam biópsia de linfonodo sentinela. E aquela paciente onde eu palpei a axila, eu achei a axila suspeita e foi confirmado por biópsia, hoje em dia os guidelines ainda me recomendam esvaziamento axilar. Perfeito? Seguimos então. Então, nesses dois cenários, se a minha opção for cirurgia upfront e no cenário da imagem positiva eu fizer biópsia de linfonodo sentinela e tiver até 2 linfonodos positivos somente, eu poupo essa paciente da dissecção axilar. Do outro lado, se a minha axila for clinicamente positiva, eu optar por uma cirurgia upfront, eu ainda teria que fazer dissecção axilar hoje em dia. Qual é a chance de eu encontrar até 2 linfonodos positivos quando eu faço o meu ultrassom e tenho um linfonodo suspeito ou confirmado já? Olhem como esses números são diferentes. Um é o número do Memorial e o outro é o número de Milão, não, da Itália, de Turino. O que é diferente dessas duas casuísticas? Lá em Turim, essas pacientes poderiam ter até T3 e T4. Então, vocês notam, se eu incluir pacientes com tumores de maior dimensão, a probabilidade de eu ter até 2 linfonodos só, ela é muito baixa, é 33%. Agora, lá no Memorial, eles avaliaram pacientes com até 5 centímetros, com axila clinicamente negativa, que tinham uma punção positiva, a taxa de até 2 linfonodos foi de 74%. Então, vamos juntar esses números com aquilo que a gente já sabe. Se eu tenho uma axila clinicamente negativa, mas por imagem ela é positiva, se eu for para a cirurgia, eu tenho uma probabilidade que pode chegar até 74% de eu ter até 2 linfonodos e evitar a dissecção axilar. Se eu for para quimionel, o número vocês já viram, hormonionel, o número vocês já viram. Deixando um adendo importante aqui, essas pacientes dos estudos de químio e hormônio NEL, a imensa maioria delas eram pacientes com axila clinicamente positiva, tá, pessoal? Não somente por imagem. Talvez esse número aumente um pouco, só que eu não tenho estudos que testou químio NEL e hormônio NEL de grande quantidade, com grande número de pacientes, em pacientes somente com alteração em exame de imagem sem linfonodo palpável. Então, nós vamos usar os dados que a gente tem. Então, aqui nesse cenário, a minha opção para evitar descalonamento, dissecção axilar vai ser começar pela cirurgia upfront. No outro cenário, axila clinicamente positiva. Bom, se eu começo pela cirurgia, teoricamente pelo guideline, eu tenho que fazer dissecção axilar. Qual é a minha maior probabilidade de evitar dissecção axilar? É começar por quimioterapia neoadjuvante. Então, eu sempre começo por quimionel quando a axila é clinicamente positiva? Não é tão simples. Lembrem que nem toda axila positiva na doença luminal, olha o quadrinho ali em cima, doença luminal, nem toda axila positiva necessita de quimioterapia. Nós temos 2 grandes estudos randomizados, o R-Exponder e o MINDAC Trial. O R-Exponder é com pacientes que fizeram Oncotype e tinham doença luminal com axila positiva. O MINDAC Trial, que utilizou o MammaPrint em pacientes com axila negativa e positiva. E nesses estudos, eles avaliaram que existiam pacientes onde tu fazia uma assinatura genômica, e no caso do MammaPrint, no MINDACT, assinatura de baixo risco. No caso do Oncotype, assinatura de baixo ou intermediário risco, essas pacientes, mesmo com axila positiva, não tinham benefício da adição de quimioterapia àquela hormonioterapia que ela utilizaria. Então, em ambos os estudos, as pacientes que não apresentavam alto risco genômico não obtiveram benefício da adição da quimioterapia, mesmo na presença de axila positiva. Então, eu não posso optar por quimionel por qualquer linfonodo positivo. Mas tem um detalhe nesses 2 estudos. Vocês recordem que existia um ponto de corte
que o Mindact fez esse ponto de corte primeiro, e na avaliação deles, pacientes abaixo de 50 anos, mesmo com uma assinatura genômica de baixo risco, elas não puderam ser classificadas como ausência de benefício da químio. A mesma coisa aconteceu com o Oncotype, eles fizeram um estudo semelhante no estudo deles, eles não botaram uma taxa de 50 anos, eles botaram pré-menopausa, e eles não conseguiram identificar um subgrupo de pacientes onde mesmo com uma assinatura genômica de risco baixo ou intermediário no Oncotype, eu não teria benefício com a quimioterapia. E notem que o hazard ratio é muito parecido nos dois grupos, o benefício foi muito semelhante. Mas, Felipe, isso aí não foi efeito da quimioterapia, tia. Isso aí foi efeito da indução de menopausa nessas pacientes. A gente levou essas pacientes à menopausa. Então, é a supressão ovariana da quimio e não a droga propriamente dita. Provavelmente quem pensa isso tem razão, mas isso ainda não foi estudado. Então, eu não posso assumir isso. Tem um estudo sendo realizado nesse momento, que o Dr. Mamonas, né, conhecido de todos nós pelo B51 e tantos outros estudos, o Terry Mamonas é o PI desse estudo, que está avaliando pacientes exatamente assim, com axila positiva, jovens, que têm uma assinatura de risco baixo ou intermediário no Oncotype, e elas estão sendo divididas entre supressão ovariana mais hormonioterapia e quimioterapia mais hormonioterapia. Até esse estudo ser publicado, isso vai demorar anos, eu não tenho autorização para deixar de ofertar quimioterapia para minha paciente abaixo de 50 anos ou pré-menopausa que tem uma axila positiva, mesmo com uma assinatura genômica de risco baixo ou intermediário no Oncotype ou de risco baixo no MammaPrint. É por isso que os guidelines recomendam que pacientes com doença luminal abaixo de 50 anos ou pré-menopausas com axila positiva não deveriam fazer assinatura genômica tumoral. É um desperdício de dinheiro, é uma futilidade. Essa paciente tem indicação formal de quimioterapia. Então, um algoritmo muito breve assim para nós. Bom, axila positiva na doença luminal. Se é só por imagem e eu tenho somente até 2 linfonodos, eu vou começar por cirurgia e vou ter uma possibilidade bastante elevada de evitar dissecção axilar. Se a axila é positiva clinicamente, se a paciente é jovem ou pré-menopausa, não tem discussão, é quimio neo, ela vai ter que fazer quimio de qualquer maneira. Se ela tiver mais do que 50 anos, eventualmente eu posso evitar quimioterapia se ela tiver somente até 2 linfonodos positivos. Então eu posso ou começar por quimio neo ou começar por cirurgia, só que aí eu vou ter que fazer a dissecção axilar. Será que tem alguma coisa que pode me ajudar nessa decisão? Eu posso eventualmente fazer uma assinatura genômica na core biopsy. Se eu tenho um centro que tem condições financeiras para isso, eu pego a core biopsy da minha paciente pós-menopáusica ou com mais de 50 anos e com uma axila positiva, que tem um ultrassom dizendo que ela não tem muita doença axilar, obviamente, que sugere no máximo 2 linfonodos, e eu avalio, olha, a assinatura genômica deu de baixo risco. Então, vale a pena eu ir para a cirurgia upfront e retirar mais linfonodos, fazer uma dissecção axilar ou um sampling de primeiro nível. Se ela não tiver mais do que 3 linfonodos, eu consigo preservar essa paciente da quimioterapia. Ou não, essa assinatura genômica já deu de alto risco. Essa paciente aqui é candidata à quimioterapia, então eu posso começar com quimioterapia neoadjuvante. Perfeito? Agora vamos botar um pouquinho mais de lenha na fogueira. Será que eu preciso esvaziar a minha paciente mesmo? Aquela que tem um linfonodo clinicamente positivo, com uma punção positiva? Essa pergunta está sendo feita. Um dos principais trials que está avaliando isso é o TAXIS Trial, um trial europeu, que está fazendo cirurgia axilar em pacientes pós-quimionel, mas também em cirurgia upfront, que no cenário da cirurgia upfront, como é que é o TAXIS Trial nesse cenário? A paciente com um linfonodo clinicamente suspeito, que não tenha muita doença axilar, e vai para a cirurgia upfront, então nós estamos falando aqui de doença luminal, né? Isso não é feito, eu já disse, em HER2 e triplo negativo. Essa paciente faz a técnica do linfonodo sentinela, injeta azul, injeta tecnécio, faz uma incisão na axila, procura o linfonodo palpável e retira esse linfonodo palpável e positivo. Se corar ou
sonar com tecnésio outro linfonodo que não aquele, retira aquele linfonodo também e faz uma exploração digital de qualquer linfonodo suspeito e retira esses linfonodos. Então faz uma cirurgia selecionada, vamos chamar assim. Tira tudo que for suspeito na frente. E essa paciente, ela vai ser randomizada para somente radioterapia ou dissecção axilar, certo? E os resultados desse estudo nós vamos saber no decorrer do tempo, se mesmo com uma axila clinicamente positiva eu preciso esvaziar ou eu posso fazer só a retirada daquele linfonodo via algum outro suspeito e irradiar essa paciente. Isso já está sendo feito como protocolo institucional no Memorial. Essa é uma, vou mostrar alguns slides, que foi uma apresentação que a doutora Andréa Barrio fez em Salvador em agosto. Eu estava lá e ela gentilmente me concedeu e me autorizou a apresentar para vocês. O que eles estão fazendo no Memorial frente a uma paciente com doença luminal, tumores até 5 centímetros e um linfonodo palpável e positivo com comprovação de metástase. Essa paciente tem que ter doença luminal, e pode ser até um RE low, acima de 1% já é considerado positivo. O HER2 tem que ser negativo. A ecografia axilar tem que ser feita por eles, por gente treinada e da confiança deles. E se a paciente tiver até 3 linfonodos suspeitos ou feios, eles permitem a entrada no estudo. E ela vai começar com cirurgia, seja conservadora ou mastectomia. No momento da cirurgia, eles vão fazer uma marcação simples ou dupla, tecnésio e azul. É opcional a congelação. Eles não costumam clipar no memória, mas se a paciente chegar de fora com o clipe, eles vão fazer um raio-x do linfonodo clipado e vão fazer a avaliação intraoperatória completa ali na hora. Se a paciente tiver até 2 linfonodos positivos, ela não vai fazer dissecção axilar. Vai complementar o tratamento com radioterapia. E se ela tiver 3 ou mais linfonodos positivos, eles vão para a dissecção axilar. Esse foi o desenho do estudo que eles se propuseram no Memória. Entre 2021 e 2024, eles colocaram 78 pacientes. Tinham mais pacientes, mas como vocês podem ver aqui do lado, 54 foram retiradas quando foram feitas o ultrassom, porque elas tinham mais do que 3 linfonodos suspeitos no ultrassom. Então, aquelas que tinham até 3 linfonodos anormais foram para o estudo. Na maioria das pacientes, 87% eles fizeram dupla marcação, 13% marcação simples, e obtiveram a identificação de 3 ou mais linfonodos em 96% dos casos. E o que eles tiveram até agora nesse cenário? 70% dos casos, as pacientes tinham até 2 linfonodos positivos e não fizeram dissecção axilar. Ok? Em 31% dos casos, tinham 3 ou mais linfonodos positivos. Todas essas 24 deveriam fazer dissecção, mas 5 delas não foram submetidas à dissecção, mesmo com 3 ou mais linfonodos. 19 fizeram. Eles não têm ainda o desfecho clínico disso, tá, pessoal? Eles estão em segmento, mas por enquanto não tem nenhuma taxa de recorrência axilar. Então, eles estão, hoje em dia, oferecendo sentinela upfront nessas pacientes com axila clinicamente positiva, com limitado acometimento axilar, como parte de um registro prospectivo do memória. Isso é uma coisa que vocês podem discutir e institucionalizar no serviço de vocês, se for o caso, depois de uma grande discussão num tumor board. Então, axila positiva na doença luminal, cirurgia frontionel, eu diria que depende de vários fatores. Da forma de apresentação dessa axila positiva, ela é por imagem, ela é palpável, número de linfonodos na imagem que são suspeitos, a idade da paciente, para ver se ela realmente é candidata à quimioterapia ou não, qual é o protocolo que tu tem no teu centro de estudos. Então, se tu quiser desenvolver o protocolo como o do Memória, a gente tem que aceitar. E colocar a paciente nessa discussão. Ela tem que entender quais seriam os benefícios e os potenciais malefícios de eu continuar fazendo dissecção axilar. Os malefícios a gente sabe, o linfedema. Eu vi hoje uma paciente com linfedema, ninguém merece isso, por isso que a gente está tentando de toda maneira acabar com isso.
paciente que fez um esvaziamento axilar e radioterapia complementar por uma doença residual pós-quimio-neo, uma doença luminal, paciente de 4 anos atrás. Já fez de tudo que possa imaginar, está cogitando aquela cirurgia de anastomose linfovascular, que a gente sabe que depois do linfedema já cometido não tem um sucesso muito grande, porque é realmente um desespero. Então, esse é o problema da dissecção. Qual é o problema da não dissecção, da tentativa de controle somente com radioterapia? Eu ainda não tenho estudos randomizados me dizendo que isso é seguro. Eu tenho estudos me dizendo assim, quando o meu linfonodo sentinela é positivo na cirurgia upfront, Oi. eu não preciso esvaziar. Então, eu estou pensando aí em doença Hã? subclínica adicional. É Tá diferente quando eu bom. tenho uma axila clinicamente positivo. Eu tenho, teoricamente, mais volume de doença adicional, mesmo subclínico. Ninguém está falando aqui de deixar linfonodo palpável para trás, né, pessoal, endurecido. Então, esse é o cenário ideal para a discussão multidisciplinar. Então, o tumor board aqui, ele é muito, muito importante. Eu não posso fazer esse tipo de conduta sem conversar com um oncologista, sem conversar com o radio-oncologista, sem conversar com a colega que está fazendo ultrassonografia da axila, e no centro da mesa, como sempre, está a nossa paciente. Então, assim, eu acho que não tem certo e errado nesse cenário, tem sim aquela conduta que a gente vai desenhar como uma peça de alfaiataria para nossa paciente. O que funciona para a Dona Maria pode não funcionar para a Dona Regina e vice-versa. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui. Era isso, doutor Maurício. Era muito menos que isso, Felipe. Muito menos você entregou muito mais. Felipe, sensacional. Eu acho que a gente não poderia ter tido uma melhor explanação. Sensacional. Não é o que a gente está fazendo, né, Felipe? É o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A Sabe que eu vi um Cíntia, caso que a agora gente essa ainda não sabe, semana? né, Felipe? Que a gente não Nós, sabe ainda, né? é O é ainda. isso. Nós discutimos esse caso ontem, Maurício. Olha que caso interessante. Uma guria jovem, assim, tá? Esse é o problema. Ela tem uns 48 e ela foi fazer exame de imagem, um nódulo suspeito, que foi biopsiado de cerca de 2 centímetros, que aparecia na mama e no ultrassom, e veio um carcinoma intraductal. Grau 3, receptores hormonais negativos. Aí pediram uma ressonância para essa moça e ela consultou comigo um dia depois de fazer a ressonância sem resultado. Aí eu fui examinar a moça e mamas pequenas e densas e um adensamento bem relevante, mas bem relevante, assim, uns 3,5 centímetros na mama direita. E eu disse para ela, isso aqui apareceu depois da tua biópsia? E ela, não, isso aqui é uma coisa que eu tenho já há algum tempo, eu nunca dei bola. Eu achei que era normal, que era a minha mama assim mesmo. E eu, bom, ok, vamos aguardar para ver a tua ressonância. Mas palpei a axila, paciente magérrima, linfonodo palpável. Único, móvel, mas endurecido. Aí tu fica naquela, será que é da biópsia? Será que não é da biópsia? Eu falei, bom, vamos aguardar a imuno do teu in situ para ver se eventualmente na imuno tem alguma área de invasão. Quando tu tiver a tua ressonância, tu me manda e eu vou te pedir um ultrassom axilar. E vamos conversar com a oncologista também, já mesmo sendo in situ. Temos que fazer uma testagem germinativa. Chega a ressonância, cheio de lesão. Aquela área de adensamento era uma área suspeita de realce de uns 4,5 centímetros, com outros foquinhos na mama. Linfonodos não suspeitos na ressonância. Imuno não confirmou positividade, deu in situ grau 13 receptor hormonal negativo. Ecoaxilar, um linfonodo de 1,2 centímetros, um pouco atípico. Core biopsy, eu nunca tinha visto esse laudo. Micrometástase, ela deu um laudo de micrometástase na core biopsy, que saiu uma lesão assim de 1 milímetro. Aí nós levamos para a discussão ontem, né? Pô, uma guria que tem uma lesão subestimada na mama. A mama e a eco vem com um nódulo de 2 centímetros, clinicamente ela tem quase 4, na ressonância é maior do que isso. E uma axila positiva, então certamente ela tem lesão invasora. E agora? Vamos para a cirurgia fronto para saber a extensão real dessa lesão? Vamos para a quimionel, porque ela tem axila positiva? Qual quimionel, já que eu não tenho a imuno da invasão, eu tenho a imuno do in situ? Então, o que a gente discutiu? A gente vai pedir uma imuno
dessa micrometástase. Eu liguei para a patologista e falei, a Márcia Graudens, Márcia, tu consegue fazer imuno disso aí? Ela, consigo. Mas desse pedacinho dessa micrometástase, e eu não me lembrei de perguntar ontem, hoje eu vou perguntar para ela, por que que ela laudou como micrometástase e não laudou só como presença de tumor no linfonodo, né? E ela disse, eu consigo, Felipe. Eu digo, ó, se tu conseguir ver receptor hormonal, se tu conseguir ver HER2 e for adequado, a gente precisa disso para eventualmente fazer uma quimioterapia neoadjuvante indicada para HER2 ou para triplo negativo. Aí tem aquele problema, eu não comentei, mas além de nódula, tem micro na mamografia na volta. Não é uma apresentação típica de triplo negativo, né? Um nódulo suspeito na eco, na mamografia, com micro. Então, provavelmente isso é uma doença luminal ou uma doença HER2. E a nossa discussão foi a seguinte: o Barros levantou essa possibilidade. Será que a gente pode confiar nessa imuna num pedacinho do tumor que está dentro do linfonodo? Se vier triplo negativo ali, eu não sei se aquilo vai ser a realidade dessa paciente e nós vamos botar lá no pembrolizumab por causa de uma imuno daquele cenário. Então, o que que a gente discutiu? Foi difícil explicar isso para o paciente. Olha, mesmo com uma axila positiva, se a imuno do linfonodo disser assim, tem doença HER2 ali, aí resolveu o nosso problema. Vai para a quimionel com bloqueio de HER2, depois a gente vê o que que a gente vai fazer na axila. Na mama ela vai ter que fazer mastectomia de qualquer maneira pela apresentação da doença e das micro. Se vier um triplo negativo, a nossa conduta vai ser tentar rebiopsiar a mama em outros fragmentos para ver se a gente consegue achar uma invasão na mama para ver se condiz com o triplo negativo, porque a gente não vai acreditar, entre aspas, nessa imuno dessa área tão pequena. Se vier somente luminal, eu até discuti isso ontem. Tá, ok, ela tem 48, um linfonodo positivo, mesmo micrometastático. Eu entendo que ela tem indicação de quimioterapia, mas a possibilidade de negativar é baixa. Será que não é melhor eu fazer uma skin ou uma adeno com uma exploração axilar ali seletiva, tipo o Memorial, entendeu? E fazer, tirar poucos linfonodos. Se ela não tiver muitos linfonodos, eu poupo essa paciente do esvaziamento. E aí eu faço um estadiamento adequado da mama. Que se eu vou para quimionel, eu tô perdido, né, Maurício? Eu não sei o que que tem na mama, eu só tenho um in situ na mama. Tá desligado o teu microfone. Então é um cenário complicadíssimo. Muito complicado. É só conjecturas, né, Felipe? Então você Sim, está tu vai trabalhando só com EC, hipóteses, né? EC, EC. EC, é A tudo paciente não EC. quer saber de EC, né? Mas nada, tudo o que que eu tenho que fazer, afinal de contas? Eu digo, agora você tem que ter paciência, tem que ser paciente, tem que aguardar a imunistoquímica do linfonodo. Enquanto isso, o teste de eliminativo está correndo, etc e tal. Então, ela provavelmente já estava com essa doença, que ela achava que era uma coisa normal da mama dela há mais tempo, o que fala a favor, talvez, de uma doença luminal. Mas, no mesmo tempo, ela fez uma cópia da lesão mais suspeita, que era o nódulo que aparecia feio no ultrassom, e não conseguiu pegar a invasão ali. Então, ela pode ter a sorte, entre aspas, de ter uma grande doença intraductal, com um foco não muito grande de invasão, e o azar desse foco não muito grande de invasão ter mandado metástase para o linfonodo. É muito EC, por isso que eu falo, a gente tem que personalizar, né? Não é simplesmente axila positiva, vai para quimio ou vai para outro. Muito doido, Felipe. Muito, muito doido. Felipe, em cima da personalização, deixa eu colocar, porque eu acho que a gente trabalhar em luminal como receptor positivo e HER2 negativo, eu acho que é simplificar demais, mas obviamente os trabalhos precisam padronizar até para poder fazer seleção de grupos. Como é que está na sua cabeça, Felipe, aquela paciente que é um luminal A com KI de 8, RRP de 100, e eu estou colocando no mesmo grupo de estudo, e a gente está trabalhando tumores luminais com axila positiva, numa paciente com RE de 90, RP de 0 e 80% de KI. Como é que isso funciona na sua cabeça? Porque isso, para mim, são dois grupos completamente distintos, né? E que com condutas completamente distintas, né? Mas os trabalhos, eles trazem muito essa não personificação, né? Essa generalização. Como é que isso funciona na sua Eu estou cabeça? completamente de acordo. São doenças diferentes. O luminal B, no caso, hoje em dia, para mim, é uma das piores doenças, se a gente vai pensar. Aquele risco de recidiva tardia. A gente tem hoje em dia um HER2, é uma doença grave. Mas se ela tem acesso às medicações e ela Fechou. consegue tratar adequadamente,
Ah, resolvido o problema, a maioria dos casos. A luminal é aquela coisa, parece que está bem, 5, 6, 7, 8 anos, pá. O risco que eu vejo aqui é o seguinte, no luminal A, um luminal A, uma doença antiga, vamos pegar aquela paciente que clinicamente não estava fazendo exame, paciente de mais idade, que aí tu faz um diagnóstico de uma lesão mais avançada ou com axila até positiva, mas um luminal A clássico, esse que tu falou, cair baixinho, progesterona alto, é que ela tá com aquela doença lá há 3, 4 anos e não fez diagnóstico. E aí tu vai lá, axila positiva, eu já posso usar ribociclib, né? Vou usar o inibidor de ciclina, e etc, etc, etc. Enquanto aquela outra paciente que fez a mamografia no passado e teve um carcinoma de intervalo, porque teve um KI altíssimo no luminal B, cara, é outra doença. Eu não sei se precisa de tudo isso. E às vezes tu faz a químio na axila positiva no luminal, quando na verdade eu não tenho disponibilidade no SUS. E muitas pacientes que eu atendo não têm disponibilidade de fazer assinatura genômica, né? O maior plano de saúde aqui de Porto Alegre é a Unimed. A Unimed autoriza, essa tem uma vantagem. Se a paciente está dentro do estudo do Oncotype ali, do R-Responder ai meu Deus, me deu um branco no Ainda, primeiro estudo. Não, o primeiro estudo ainda, do Oncotype, o TAILORx. Se ela está Alex. dentro dos critérios do TAILORx, a Unimed autoriza a realização de Oncotype aqui em Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul. Então é uma grande vantagem. Mas fora a Unimed, a maioria dos planos não autoriza isso. Então, assim, eu tenho que fazer a minha decisão baseado na apresentação da doença, na Show, extensão dela e na show, imunistoquímica. show. Então, muitas vezes a gente faz um overtreatment. E eu noto, os oncologistas podem me afirmar isso. Os oncologistas com treinamento europeu têm uma visão diferente dos oncologistas com treinamento americano. Os americanos têm uma tendência a mais quimioterapia do que os colegas europeus. É uma coisa que eu sei muito bem, assim, eu sei até para quem encaminhar, Maurício. Se eu estou achando que aquela paciente não merece, entre aspas, uma quimioterapia, eu sei, se eu encaminhar para o fulaninho, esse cara vai fazer mais hormonioterapia e vai abrir mão da quimioterapia. Se eu me encaminhar para o Beltraninho, ele vai fazer quimioterapia de qualquer maneira. É interessante isso. A gente tem os nossos vieses, os oncologistas têm, nós temos, Também. e como apresentar isso para paciente é muito complicado. Eu estou com uma paciente com uma doença HER2 microinvasiva, certo? Tá? Microinvasão, que tu vê em todos os cenários que assim, não se faz quimioterapia em microinvasão, certo? Só que é uma microinvasão e na microinvasão conseguiram ver que era um HER2 puro, receptor hormonal negativo. A oncologista foi falar com ela e falou: olha, é uma doença biologicamente grave, mas é tão pequena que não tem estudos mostrando benefício. Ah, doutora, mas eu não quero correr riscos. Eu quero fazer todo o possível para não voltar a ter a doença. Aí o oncologista foi discutir conosco no nosso tumor board. Olha, a paciente deu essa frase para mim aqui. Ela não quer correr riscos, tem uma doença HER2, microinvasão com axila negativa. E aí? Aí eu expliquei para a paciente que existe um esquema de tratamento, que usa uma droga quimioterápica com um Herceptin, um APT trial, que ela poderia fazer. E ela quer fazer. Eu digo, perfeito, tá justo, a paciente, você entendeu? Agora eu falei assim, deixa bem claro para ela o que que ela pode ter de para efeito fazendo o APT, né? Então assim, porque se ela começar com toxicidade periférica, se ela tiver qualquer cardiotoxicidade com Herceptin, o limiar da complicação dela tem que ser muito alto para ela estar fazendo uma terapia que é forçada por uma microinvasão. Então, às vezes a paciente, o Marcos costuma dizer assim, às vezes a paciente decide por nós, é muito fácil. Ela chega para mim e fala assim, doutor, eu quero fazer tudo que tem. Aí diz, ok, está decidido. Tudo que tem é isso, isso, isso. Quando a paciente chega e fala assim, não, doutor, vamos discutir qual é a real benefício das coisas. Mas existem algumas pacientes que chegam para o oncologista e falam, né? Olha, me faz tudo que tu tem. É a mesma paciente que chega para nós e fala, Maurício, tira tudo, mastec bilateral, não quero saber. E se tu não perder tempo explicando, a maioria vai dizer, achar que a mastec bilateral é a solução para tudo, né? Perfeito, claro. Você sabe, Felipe, que só complementando isso que você falou,
perdemos um colega, né, que foi o Rubens Prudêncio, né, e ele já foi descoberto doença no céu de próstata avançado, metastático. Ele fez quimioterapia e em vigência de quimioterapia, o colega oncologista que o acompanhava falou alguma coisa em relação ao prognóstico dele, sabe que não adiantava fazer isso, não adiantava fazer aquilo, e ele dizia, ele falou que disse para o médico, ele me disse, aquilo me marcou, ele disse, doutor, eu entendo a sua cabeça enquanto médico, mas eu queria que o senhor também entendesse a minha cabeça enquanto paciente, né? Eu acho que achei aquilo fantástico. Então, essa paciente que diz, eu não quero correr risco, né? Ela tem a razão dela, né? Sim, óbvio. Quem é a gente para impor, né? Muito, muito complicado, muito doido isso, né? Acho que é interessante. Clarinha, Perfeito, vocês estão me ouvindo? Que eu... Sim. Ah, pronto, porque eu estou no celular e no computador, porque um tá pegando cada coisa. Primeiro, agradecer, doutor Felipe, excelente aula, assim, da gente ficar de fato de queixo caído e sobrar poucas perguntas. Mas, na verdade, o que eu queria só trazer para a discussão, e aí eu vi a sua opinião, doutor Maurício, dos outros mastologistas também, é em relação à biópsia axilar, assim, sempre que possível, o senhor tende a preferir por biópsia ao invés de PAF, no linfonodo clinicamente positivo. Eu pergunto porque eu já discuti algumas vezes também com alguns mastologistas e às vezes até com radiologista intervencionista, e fala que biopsiar linfonodo com agulha grossa axilar não é tão simples assim, que mesmo assim a taxa de falso negativo acaba sendo relativamente alta. E aí eu queria só ouvir a sua opinião nesse, acho que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas nesse ponto, assim, no tocante a acesso a questões de o quanto talvez só fazendo a PAF a gente possa estar perdendo, ou se fica seguro de fazer PAF em alguns cenários, para trazer mais isso, mais esse ponto para a discussão. Perfeito. Eu acho que cada centro tem que ter a sua expertise, né? Então, assim, eu posso te dizer o seguinte: alguns anos atrás, eu não confiava nas PAFs na PUC, do SUS lá. Porque a gente sabia, a gente ia para a cirurgia depois era positivo. Então, se o linfonodo era clinicamente positivo e ultrassonograficamente suspeito, mesmo com a PAF negativa, a gente classificava ele como positivo. Porque eu sabia que a minha taxa de falso negativo da punção era alta. Agora eles estão fazendo mais core biopsy, mas realmente é um procedimento que tu tem que. O linfonodo às vezes está perto de grandes vasos, o radiologista pode não se sentir seguro de fazer o procedimento. Tu tem que respeitar isso, obviamente. Então, quando factível, maravilha. Mas na ausência de possibilidade, tu vai com o que tu sempre teve. Exame clínico e agora tu tem um exame de imagem. Uma coisa importante, não tem a ver com a apresentação de hoje, mas pós-quimionel, por exemplo, né? Alguns estudos começaram a avaliar a, a eficácia do ultrassom pós-quimionel para decidir se eu iria fazer esvaziamento direto ou poderia fazer o linfonodo sentinela. Então, eu não palpei mais nada, então eu tive uma resposta clínica. Eu peço um ultrassom para ver se no ultrassom também ela respondeu. Ela pode ter resposta no ultrassom e ter doença. Como o contrário também é verdadeiro, o ultrassom não mostrar que o linfonodo normalizou, parecer ainda alterado e ser só fibrose. Então, a mensagem que eu falo é assim, quando a gente vai para a quimionel de uma doença axilar positiva e essa doença clinicamente negativou, a não ser que o ultrassom seja muito horroroso, tente fazer biópsia de linfonodo sentinela, que pode ser um falso positivo do ultrassom pela fibrose do linfonodo. Então, o ultrassom nos ajuda muito, mas eles têm as suas limitações, a gente tem que entender isso. No cenário das punções, eu sei quais os serviços que conseguem fazer. Alguns serviços tendem a fazer mais biópsia, outros fazem mais punção com agulha fina, outros fazem punção com agulha fina com aspirado, né, que eles preparam diferente um pouquinho para pegar um pouquinho de tecido. Mas eu acho que cada um tem que ter a sua prática e a gente tem que se adaptar à nossa prática, né? Acho que não podemos ficar preso nisso. Se eu não tiver biópsia, eu não posso caracterizar como positivo, ou sempre que a minha punção vier negativa, eu tenho que caracterizar como negativo. Eu tenho que ter um bom senso e conhecer os meus colegas, se eu não faço, né? Eu não faço, diga-se. Perfeito. eu concordo, Felipe. Clarinha, eu trabalhei, eu aposentei da universidade, mas na universidade a gente só tinha PAF para linfonodo e fazia. E eu conheci o pessoal que fazia as citologias, Felipe, é o mesmo que trabalhava, o mesmo grupo que trabalhava
minha clínica privada, e a gente tinha uma prática muito interessante de PAF, então eu gostava muito e aceitava bem. O grande problema da COR é que a gente tem duas pistolas de fazer biópsia, de core biópsia. Então, uma que é automática, que ela faz um avanço, você para ela num ponto, você faz um avanço, depois a segunda agulha vem e faz um corte. Essa, ela gera realmente um risco muito grande. Às vezes o linfonodo é próximo da parede, próximo de um vaso, é próximo da pleura, então você gera um risco muito grande. Eu entendo que linfonodo, a biópsia tem que ser feita com a semiautomática, que é aquela que a gente coloca dentro do linfonodo e o disparo é só dessa segunda agulha. Só porque é um aparelho descartável, hoje custa 120, 130 reais, não é mais do que isso. Então, isso você tem controle real da ponta da agulha, sabe? Então, o linfonodo, para mim, é igual a pistola semiautomática de cor. Hoje é isso. Pô, Perfeito, perfeito. E estava ouvindo os casos sobre os casos do Felipe e é muito isso, né, eu acho que tumor board é imperativo, porque os pacientes eles não leem o livro, né, então cada paciente tem particularidades muito importantes. A gente discute, sabe o que teoricamente é o padrão, mas a paciente ela chega para a gente de uma forma diferente, né, em diversos cenários que às vezes muitas vezes não consegue nem imaginar até chegar aquela paciente e falar: "Não, agora precisa discutir para ver o que é que vai ser melhor para essa paciente em específico". E a questão de acesso aos testes genômicos também, né, as assinaturas genômicas vieram para mudar as nossas indicações de químio, e eu acredito muito que a gente super trata muitos pacientes, né, então acho que a gente precisa ter muito cuidado nisso de oferecer tudo para todo mundo, mas a gente tem muita dificuldade de acesso a essas assinaturas genômicas para a grande maioria das pacientes, né, então hoje em dia aqui em Aracaju, na nossa realidade, o único convênio que tem autorizado o Oncotype é a GEAP, né, então a gente tem muito paciente ainda Unimed, muito paciente IPES, a gente tem, né, outros convênios que são maiores em questão de carteira de paciente, mas o único que acaba autorizando é a GEAP e ainda assim com alguma dificuldade às vezes, então termina que não é muito nossa realidade, a gente discute com aquelas pacientes que têm condição sobre pagar o teste, mas infelizmente é uma grande parcela dos pacientes que a gente queria solicitar, às vezes até para ficar mais tranquila em descalonar tratamento, a gente acaba não tendo acesso, né, então acho que outra coisa que a gente vem discutindo com a indústria sempre que possível é baratear esses testes, é acesso, parceria com os convênios, porque com certeza isso poderia ajudar muito a gente a selecionar melhor cada tratamento para cada paciente com mais segurança. perfeito. Pessoal, eu queria abrir o microfone, se vocês quiserem, vocês estejam à vontade para fazer os questionamentos de você, tá? De vocês. Existe uma pergunta aqui no chat, Felipe. Alguém está aparecendo aqui como usuário desconhecido. Me desculpem, eu não identificar. Mas a pergunta é, Felipe, se linfonodo suspeito ao exame físico e por imagem, você, pessoal, você acha necessária a biópsia? Eu vi aqui, foi a Michelina. Michelina? Não, sinceramente não. Cá entre nós aqui, não. Se eu acho ele suspeito e a eco fala que ele é suspeito também, eu me dou por satisfeito se a paciente não tem condições, se vai atrasar o começo do tratamento, se o convênio não autoriza, entendeu? Aí eu vou junto nos dois métodos, o exame físico e exame de imagem. Show de bola. Alguém mais? Foi a Michelina mesmo quem perguntou. Michelina, desculpe, porque para mim não está aparecendo seu nome, tá? Felipe, a Michelina te agradece, obrigado por Para mim responder. apareceu, tô vendo, eu tô com um note aqui aberto, tô seguindo o note. Gente, alguma Então, para a pergunta a mais, gente, Felipe? só complementando essa questão da Maria? punção, biópsia do linfonodo, né, para a gente a única limitação, às vezes, é porque a gente ainda depende disso para indicação, principalmente de imidaciclina, mas também para essas pacientes luminais, mesmo que elas vão para neoadjuvância, é como o doutor Felipe bem mostrou, a taxa de conversão para uma axila clinicamente, que era clinicamente positiva, que era positiva por biópsia, para um linfonodo negativo, não é tão alta. Mas se a gente pensar que isso pode acontecer, a gente só precisa pensar também que muitos convênios têm exigido a punção ou a biópsia do linfonodo, pelo menos aqui em Aracaju, né, para autorização de imidaciclina na adjuvância quando tem indicação. Então, Entendi. já tive problema, assim, das vezes a gente
solicitar, colocar, anexar os exames, era clinicamente positivo antes, né, e porventura vem negativo na peça cirúrgica, e eu tive isso com uma paciente, assim, um paciente jovem de 40 e poucos anos, e pedi inibidor de ciclina adjuvante, porque pelas outras características ela teria indicação, então ela tinha um KI mais alto, enfim, e grau 3, e ter uma certa dificuldade, sabe, com convênio para autorizar. Depois a gente acabou conseguindo, mas muitos convênios se tem a regra do estudo que esse linfonodo precisaria ter sido avaliado, e ter E uma para inserir paciente em protocolo também de pesquisa, né? Às vezes isso, a gente quer isso, facilitar a vida do paciente e às isso. vezes acaba impedindo que ela seja incluída em algum protocolo de pesquisa no futuro muito breve, assim. Não, precisou fazer, eu fiz aquilo. Ah, mas o protocolo exigia. Então, se tiver acesso, se for possível, maravilha. Vamos tentar fazer o by the book, né? Mas às vezes a gente não consegue, obviamente, né? Felipe, só como curiosidade, eu fico imaginando se o Giuliano tivesse assistido essa aula aqui com a gente, o que ele estaria vendo, o que ele estaria presente na cabeça dele, né? Como que diz, pô, eu mudei a visão, né? E agora nem eu mais sei qual é a visão que a gente deve ter. Que louco, né? Tu lembra que ele deu uma aula lá em São Paulo, uma mega aula uns anos atrás, que ele comentou que quando ele desenhou o Z11, ele tinha um braço de não exploração do linfonodo de sentinela. Que aí os caras disseram, não, tu tá louco. Aí proibiram ele de colocar esse braço, entendeu? E aí ele, bom, ok. Mas ele tinha pensado em nem explorar, já pré-sound, coisa e tal. Naquela época ele desenhou o Z11. E aí os outros disseram, não, a gente não permite isso. Já tá forçando a barra aqui. E esse ano em San Antônio ele recebeu o prêmio William Maguire, fez uma baita de uma aula, puta aula, assim, ó. Foi muito legal a aula dele, a aula dele não foi de medicina. Então ele falou assim, cara, os caras bateram em mim. Ele resumiu assim, me judiaram. E ele deu a aula agradecendo as pessoas que apoiaram, que acreditaram, desde que ele começou a desenhar o Z11, entendeu? Ah, o meu colega, o fulano de tal, que tu nunca tinha ouvido falar, não conhecia esse cara, ele era o chefe da cirurgia naquela época, ele que apoiou, se não fosse ele não tinha acontecido. Ele deu os bastidores. Cara, foi uma baita aula. Como geralmente é esses prêmios William Maguire, os caras vão dar uma aula que tu sai chorando, né? Foi muito legal. E às vezes a gente cansa de falar de medicina, né? Então, quando tu vai os caras que tu admira e vai e diz como é que é a vida dele, parará, foi muito legal. Ah, o Juliano ganhou o congresso. Que legal. Aula de vida, né? A É, gente tem vida também, né, Felipe? é isso aí. Show de bola. Gente, alguma colocação mais, algum questionamento, alguma observação? Vamos Não? jantar então? Vamos jantar. Acabei de receber minha filha, acabou de chegar dos Estados Unidos aqui, eu ainda não consegui ficar com ela, cara, que ela chegou aqui agora. Puxa, vida. Gente, Vai Felipe, curtir. brigadaço, cara, você é irmãozão, você é queridão, você é campeão, muito Foi um obrigado, eu fico privilégio. muito feliz, viu? Muito A feliz, Felipe. comissão científica da SBM está à disposição dos nossos sócios também. Agora vamos. Que show de bola. Brigadão, Felipe. Clarinha, brigadão, Clarinha. Você que Obrigado, é Maurício. fera. Obrigado, Maravilha, Clara. excelente. Pessoal, boa Obrigada, noite a todos, obrigada, viu? gente. Obrigado. Gente, boa Boa noite a vocês. noite. Brigadão a todos pelas suas presenças. Tchau, Obrigado tchau. pelo convite. Obrigado, Felipe. Boa noite.